Você já se pegou jogando por horas, tentando apenas se divertir, mas sem conseguir parar? Ou quem sabe já ficou preso em um hábito? Como checar redes sociais o tempo inteiro, sem saber exatamente o que te leva a fazer isso? A verdade é que o comportamento que chamamos de vício pode ser algo bem mais profundo do que simples falta de controle. Na maioria das vezes, não estamos viciados de fato, mas sim presos a padrões inconscientes que nem sabemos que estamos repetindo. Esses padrões podem ser formados ao longo da vida, a partir de experiências passadas, medos não resolvidos ou até mesmo traumas que não foram processados corretamente. O que muitos não percebem é que a maior parte do que fazemos no nosso dia a dia não é uma escolha consciente, mas uma reação automática a estímulos que nossa mente associou ao longo do tempo. Parece complicado, né? Vamos pensar no exemplo dos jogos de azar. Muitas pessoas começam a jogar como uma forma de distração ou até por diversão, mas aos poucos podem se ver cada vez mais imersas naquele comportamento, sem entender como chegaram até ali. Não é que o jogo tenha algo de inerentemente viciante, mas sim que ele pode se tornar uma válvula de escape, uma forma de lidar com sentimentos de frustração, ansiedade ou até tédio. E aqui está o segredo. A mente humana tem a incrível capacidade de criar padrões automáticos para lidar com essas emoções. Ao longo do tempo, o cérebro vai associando uma sensação de alívio a essas ações, criando um ciclo de comportamento repetitivo. Então, a cada vez que você joga, por exemplo, seu cérebro libera dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer. Esse alívio momentâneo, embora temporário, faz com que você queira voltar e buscar mais da mesma sensação. O problema é que, ao buscar essa sensação repetidamente, você acaba se distanciando da verdadeira resolução do que está por trás do comportamento. O que poderia ser um simples momento de diversão se transforma em um padrão, e o que parecia um escape se torna uma prisão. E a pior parte disso tudo, muitas vezes você nem percebe que está preso nesse ciclo, até que algo grave aconteça. Isso é o que Jung, psicólogo que estudou profundamente a mente humana, chamava de padrões inconscientes. São comportamentos, escolhas e ações que tomamos, sem entender as motivações reais por trás deles. Esses padrões podem ser desencadeados por qualquer coisa, desde uma situação estressante até algo que aconteceu há anos, mas que ficou guardado na mente sem ser resolvido. A chave aqui está em entender que esses comportamentos não surgem do nada. Eles são, na verdade, respostas automáticas a emoções e situações que não foram processadas corretamente. E para quebrar esse ciclo, é preciso primeiro tomar consciência do que está acontecendo. Só quando você começa a perceber esses padrões, pode começar a fazer escolhas mais conscientes e tomar o controle da sua vida de volta. A grande questão que muitos enfrentam ao perceber que estão presos a padrões inconscientes é como dar o primeiro passo para a mudança. O processo de quebra desses ciclos pode parecer assustador, especialmente porque, em muitos casos, esses padrões se tornaram parte da nossa identidade. Eles estão tão entrelaçados com quem somos, que não conseguimos mais diferenciá-los do nosso comportamento natural. Então, a pergunta é: como sair dessa prisão mental e recuperar o controle da nossa vida? A primeira coisa a entender é que não é necessário romper com esses padrões de uma vez só. A mudança acontece aos poucos, e o primeiro passo é simplesmente tomar consciência do que está acontecendo. Isso é mais fácil do que parece. Tudo começa com a observação. Quando você começa a notar os momentos em que os padrões se repetem, você já dá o primeiro passo para quebrá-los. Por exemplo, imagine que você está jogando e, de repente, se dá conta de que não está mais se divertindo, mas está buscando uma sensação de alívio para algo que te incomoda. Perceber isso é o primeiro sinal de que você está se tornando consciente do seu comportamento. E quando você começa a notar isso, abre-se uma nova possibilidade, a de fazer uma escolha diferente. Em vez de continuar no ciclo, você pode dar a si mesmo um espaço para parar e refletir sobre o que está realmente em jogo.
Outro passo fundamental é começar a explorar os gatilhos, que acionam esses padrões. O que te leva a agir de determinada forma? Quais emoções você está tentando evitar ou resolver? Às vezes, os padrões inconscientes surgem porque estamos tentando lidar com algo sem perceber. Pode ser um sentimento de inadequação, medo de falhar ou até uma tentativa de fugir de um problema, que parece maior do que conseguimos enfrentar. O que muitos não percebem é que, ao tentar se distanciar dessas emoções, o comportamento repetitivo acaba apenas reforçando o problema, em vez de resolvê-lo. Então, qual é o próximo passo? É fundamental entender que não estamos sozinhos nesse processo. Buscar ajuda, seja de um terapeuta ou até de um mentor, pode ser uma maneira eficaz de começar a quebrar esses ciclos. Conversar sobre os seus comportamentos e tentar enxergá-los de uma nova perspectiva é uma maneira de trazer esses padrões à luz e dar a eles um novo significado. Além disso, a prática de mindfulness, ou atenção plena, pode ajudar a melhorar a consciência sobre os nossos pensamentos e ações no momento presente. Isso cria uma oportunidade para reagirmos de forma mais consciente e não automática. A mudança exige paciência e autocompaixão. Não se trata de se punir pelos erros cometidos, mas de aprender a observar as situações de forma mais clara e agir com mais intenção. Isso pode incluir substituir velhos hábitos por novos, e comportamentos que atendam às suas necessidades de forma mais saudável e equilibrada. Pode ser difícil no início, mas com o tempo, a repetição de novas escolhas pode ajudar a estabelecer um novo padrão. Quando você começa a perceber seus próprios padrões e entender o que está por trás deles, você dá a si mesmo o poder de mudar a sua própria história. A verdadeira liberdade não vem de eliminar os problemas externos, mas de aprender a agir de forma consciente e intencional, quebrando ciclos e criando novos caminhos. Uma das maiores dificuldades ao tentar quebrar padrões inconscientes é lidar com a resistência interna. Por mais que você entenda que algo não está funcionando bem, pode ser difícil encontrar a motivação para mudar, especialmente quando o comportamento repetitivo traz algum tipo de gratificação instantânea. Isso acontece porque o cérebro, em sua natureza mais primitiva, tende a buscar prazer imediato e a evitar dor, mesmo que esse prazer venha de algo que, a longo prazo, não seja saudável. Quando começamos a romper esses padrões, nosso cérebro pode nos sabotar com pensamentos, como isso não vai funcionar ou eu já tentei antes. Por que agora seria diferente? Esse é o momento em que entra a disciplina mental e a força de vontade. Mas calma, não precisa ser algo hercúleo. A mudança não exige uma super força, mas sim pequenas vitórias diárias, onde você se desafia a agir de forma diferente, a cada vez que o padrão inconsciente surgir. Essas vitórias podem ser simples, como decidir dar uma pausa antes de pegar o celular ou escolher um passatempo que traga prazer de forma mais equilibrada e saudável. Outro fator importante é a expectativa. Muitas vezes ficamos frustrados porque esperamos mudanças imediatas. Mas a realidade é que a construção de novos hábitos leva tempo. Isso vale para qualquer padrão, seja ele relacionado ao vício em jogos, ao consumo excessivo de redes sociais ou até mesmo comportamentos de procrastinação. O segredo está na persistência e na consistência, e não na perfeição. Um ponto-chave para entender aqui é que as recompensas do comportamento repetitivo, como o alívio temporário que vem de jogar, são emocionais. Elas não são duradouras e, muitas vezes, nos deixam com um sentimento de vazio logo depois. Por isso, é essencial substituir essas fontes de gratificação instantânea por outras mais sustentáveis e saudáveis. No caso de um vício em jogos, por exemplo, ao invés de recorrer ao jogo para aliviar o estresse, você pode buscar atividades que também proporcionem prazer e sensação de alívio, mas de uma forma que não envolva a repetição compulsiva. Muitas vezes, a mudança também exige que enfrentemos o desconforto. A resistência interna ao novo é natural, pois estamos, de certa forma, saindo de uma zona de conforto emocional. Mas o que precisamos entender é que o desconforto inicial de mudar algo na nossa vida
é muito menor do que a dor de continuar, preso a um ciclo que não nos traz crescimento. O desconforto do novo é passageiro, e logo você começa a perceber que a recompensa de se libertar de velhos padrões é muito mais gratificante a longo prazo. Aqui entra o poder da autocompaixão. Muitas pessoas tentam mudar seus comportamentos com uma abordagem muito rígida, punindo-se cada vez que não conseguem controlar seus impulsos. No entanto, a verdadeira mudança vem de uma abordagem mais gentil. Ao se tratar com paciência e compreensão, você começa a entender que os erros fazem parte do processo de aprendizado. Se cair, não se culpe. Levante-se, aprenda com a experiência e continue em frente. Cada passo, mesmo os mais difíceis, é um avanço na direção certa. Esse processo de autoconhecimento e mudança de padrões não acontece da noite para o dia, mas ao longo do tempo ele se torna uma jornada de crescimento pessoal. Não importa o quão difíceis ou persistentes sejam os padrões que você tem, a mudança está ao seu alcance. O mais importante é a decisão de dar o primeiro passo e a coragem de continuar, mesmo quando o caminho parecer longo. À medida que você vai ganhando mais consciência dos seus padrões inconscientes e começa a agir de forma mais intencional, um novo desafio aparece: a necessidade de criar novos hábitos que substituam os antigos. E aqui está uma verdade fundamental. Você não pode simplesmente parar de fazer algo sem substituir esse comportamento por algo novo. A mente humana não gosta de lacunas. Ela tende a preencher o espaço deixado por um hábito com outro comportamento, seja ele positivo ou negativo. O que isso significa para você? Significa que, se você está tentando romper com um comportamento que não te serve mais, precisa começar a cultivar algo novo e mais saudável para ocupar esse vazio. A boa notícia é que, com o tempo, os novos hábitos podem começar a se tornar automáticos, assim como os antigos. Mas para que isso aconteça, é preciso disciplina e paciência, além de uma visão clara do que você quer alcançar. Por exemplo, se você está tentando parar de jogar constantemente, pode começar a substituir esse comportamento por algo que seja igualmente prazeroso, mas que traga benefícios a longo prazo. Em vez de jogar, que tal dedicar esse tempo para praticar um esporte? Ler um livro ou aprender algo novo? Pode ser difícil no início, porque o cérebro vai continuar buscando a gratificação imediata do jogo. Mas conforme você persiste, seu cérebro começa a associar essa nova atividade com prazer, criando uma nova rede de comportamento. A chave para o sucesso nesse processo é tornar o novo hábito algo que seja interessante e gratificante o suficiente para substituir o antigo. Pode ser necessário experimentar diferentes atividades até encontrar algo que realmente te motive. Algumas pessoas começam a meditar, outras buscam novos hobbies criativos, como pintura ou música. O importante é que a nova atividade te traga uma sensação de realização e satisfação, ao invés de ser apenas uma obrigação. Outro ponto importante é criar um ambiente que favoreça os novos comportamentos. Isso pode significar eliminar os estímulos que desencadeiam os velhos padrões. Se você sabe que o celular é um gatilho para o seu comportamento de compulsão, por exemplo, você pode deixar o celular em outro cômodo enquanto tenta se concentrar em uma nova atividade. Ao eliminar ou reduzir esses estímulos, fica muito mais fácil fazer a transição para um comportamento mais saudável. Uma técnica poderosa que pode ajudar nesse processo é o conceito de mini hábitos. Isso significa começar com passos bem pequenos. Ao invés de se forçar a fazer algo grandioso logo de cara, comece pequeno. Por exemplo, se você está tentando começar a ler, não precisa começar com um livro de 300 páginas. Comece com 5 minutos de leitura por dia. E conforme o tempo passa, esse comportamento vai se consolidando até que ele faça parte do seu dia a dia. E aqui está o segredo. Quando você começa com algo pequeno, o cérebro não sente tanta resistência. Ele entende que aquilo é possível e, aos poucos, você vai se sentindo mais confortável. Em vez de se sentir sobrecarregado com uma grande mudança, você vai celebrando pequenas vitórias ao longo do caminho.
O mais importante durante todo esse processo é ser paciente consigo mesmo. Mudança de hábitos leva tempo, e cada pequeno passo é uma vitória em direção ao seu objetivo maior. À medida que você vai substituindo os velhos padrões por novos, você vai se sentindo mais forte, mais no controle e mais confiante. Agora, ao refletirmos sobre essa jornada de transformação, é importante lembrar que romper com padrões inconscientes não é um processo linear. Há altos e baixos, momentos de sucesso e momentos em que você pode se sentir tentado a voltar aos velhos hábitos. O que você deve ter em mente é que esse processo de autoconhecimento e mudança é uma prática contínua e que cada passo, mesmo os pequenos, são vitórias importantes. A verdadeira mudança ocorre quando conseguimos criar novos padrões de pensamento e comportamento que se alinham com nossos objetivos e valores. Isso significa que você não está apenas substituindo um vício ou hábito ruim por outro mais saudável, mas sim transformando a forma como se vê e como interage com o mundo ao seu redor. Você se torna alguém mais consciente, mais presente e, acima de tudo, mais livre. E não se engane, o processo de autotransformação não exige perfeição. Vai haver momentos em que você falhará e tudo bem. O importante é aprender com esses momentos e não desistir. E verdadeira mudança vem do compromisso de seguir em frente, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. A persistência é a chave. Por isso, se você chegou até aqui, já deu um grande passo. Estar disposto a refletir sobre seus próprios padrões, querer melhorar e buscar um caminho diferente já é um sinal, e claro, de que você está no controle da sua vida. Agora, o que resta é continuar essa jornada, com paciência, autocompaixão e a certeza de que cada dia é uma nova oportunidade para avançar. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas que também estão buscando romper com padrões inconscientes e melhorar suas vidas, eu peço que curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário abaixo com a sua opinião ou até mesmo uma experiência que você tenha sobre esse processo de mudança. Quero saber o que você está achando dessa jornada e como posso ajudar ainda mais. Lembre-se, a transformação começa com o primeiro passo e você já está no caminho certo.